iniciativa surgiu há 6 anos. A intenção? Ser um canal de comercialização entre os criadores de búfalos. A Bolsa de Búfalo foi retomada neste mês de março pela direção da Ascribu, Associação Sulina dos Criadores de Búfalos. E eu converso sobre isso com a presidente da associação, Desirê Müller. Desirê, tudo bem? Oi, Anete, tudo bem? Como é que funciona essa negociação? Então, a Bolsa do Búfalo foi criada há 6 anos pelo ex-presidente, o Delfino, e o João Gaspar. É um grupo de WhatsApp onde quem tem animais para vender passa as imagens, né, e contato para os administradores do grupo, que publicam, né, para todos os membros do grupo. E os interessados entram em contato, né, também com os administradores do grupo para nós fazermos esse link. A comercialização do búfalo vem crescendo muito aqui e muitas vezes são lotes pequenos e ao longo desse estado inteiro, né? E poucas pessoas sabem. Daqui a pouquinho tem um criador lá no Erval que quer vender um lote pequeno e não sabe que tem um vizinho ali de Pelotas querendo comprar. Então, esse grupo serve para linkar o vendedor e os compradores. E quais são as vantagens que vocês perceberam nisso? A gente tem tido bastante procura, né? Principalmente pela divulgação dos animais e toda a venda, né, dos animais, 1% o vendedor passa para a associação, para a gente conseguir manter esse canal e tá sempre presente, né, em diversos eventos. Mas a gente tem tido bastante procura de vendedores e de compradores. Agora fala pra gente, Desirê, uma curiosidade. Como é que surgiu esse interesse pelos búfalos, né? Já que a gente vive num país tão voltado para os bovinos. Sim, os búfalos, eles representam só 1% do rebanho inteiro, né? Do Brasil inteiro. E aqui no estado, eles representam só 0,5%. O búfalo, ele tem particularidades muito interessantes que me chamaram a atenção. Eu criava mestiços de Hereford. E, assim, no mesmo campo onde eu tinha bovinos, né? Eu não tenho carrapato. Os búfalos, eles comem qualquer pasto, até pastos mais grosseiros, como anone, macega. E ele engorda, né? Não só come, mas como ganha peso com esses pastos mais grosseiros. É muito interessante na parte do objeato, porque não existem búfalos, né? Eles são animais que, assim como os cães de guarda, eles são mansos com os seus donos, mas são de poucos amigos quando se fala em estranhos, né? Então, assim, a nível de fazenda, é muito interessante porque não tem nenhum estranho cruzando o campo ou tentando roubar né? Roubar a carne. Não tem carrapato, eles são de alta produtividade. A questão de taxa de natalidade é muito superior à do bovino e taxa de mortalidade é muito inferior. Fora que é um manejo muito mais fácil, né? Eu não tenho peão na fazenda, é só eu lidando com os animais. E muitas vezes a gente chamando os animais, troca eles de piquete, não precisa de cavalo, não precisa de cachorro. Eles são animais muito inteligentes, é um manejo muito mais fácil. E foi tudo isso que me cativou e fez mudar o meu rebanho bovino pelo rebanho bubalino. Ah, que interessante. Quantos búfalos você tem hoje? Hoje eu tenho 50 matrizes, ainda é um rebanho pequeno. No sul é pequena a parte de criação, né? E que no norte acontece mais. E Marajó, por que Marajó, que a gente ouve tanto falar? A gente tem uma questão climática, que o Brasil ele tem todos os tipos, né, de clima, mas em Marajó, uma boa parte do ano, eles têm... fica alagado, né? A ilha fica alagada. E o bovino não sobrevive nesses períodos de enchente, né? E o búfalo sobrevive muito bem. Até teve casos no norte da Argentina, onde deu enchentes, e isso há uns 4, 5 anos atrás, e eles perderam muitos animais bovinos. E o búfalo não, ele consegue resistir a esse período mais complicado. E na seca também,
nós tivemos ali em Uruguaiana uma seca histórica, né? Não só seca, mas como temperaturas históricas. E falando com os criadores de lá, os búfalos não sentiram essa seca. Ele precisa, na verdade, de volume de pastagem, não de qualidade. Então, até aquele pasto mais seco, eles comem e sobrevivem bem. E como é que começou, assim, iniciou por aí essa comercialização de um animal novo como este, nessa região? O búfalo, ele é comercializado no Brasil desde 1890, que foi quando ele entrou aqui. No sul foi ali por 1950. Ainda é um comércio mais tímido aqui. Muitas vezes o búfalo ele foi usado para ser aquele rebanho de fundão de campo, de invernada, onde o bovino não come. E acaba que para o produtor ele tem um preço mais vantajoso, porque ele acaba tendo um pouco mais de lucratividade comparado ao bovino, em função do baixo custo que se tem com ele, né? Então, aqui no sul, é um rebanho que se mantém estável ali com suas 60, 70 mil cabeças. Nós temos apenas um laticínio processando os queijos e 2 tambos, mas em São Paulo, de uns tempos para cá, o comércio aumentou muito, principalmente no leite. Aqui ainda está um pouquinho tímido, mas está apresentando pontos de crescimento já. Agora, quantos são os associados que fazem parte aí da associação de vocês? Aqui na Associação Gaúcha, nós temos entre 65 e 70 associados, que representam 10%, né, dos criadores no estado. Hoje nós temos uma média de 700 a 800 criadores. Como é o manejo desses animais? Muito tranquilo, muito tranquilo. Por serem extremamente rústicos, eles acabam necessitando de pouco manejo, né? Então, quando nasce, claro que o ideal seria curar o umbigo, né? Mas a gente não tem aquelas bicheiras que dá no terneiro, recém-nascido, as bicheiras que dá no umbigo, no búfalo a gente não tem. São animais que eles conseguem manter os níveis de OPG, que é ovos por gramas de fezes, relacionados à verminose, né? Praticamente abaixo do recomendado para dosificar. Então, a gente vai dosificar animais. Tem um manejo sanitário de terneiros, né? Ali até 1 ano de idade, e depois não é necessário esse manejo. Então, o que se gasta, né, com as ivermectinas, abamectinas, os vermífugos, né, de amplo espectro nos bovinos, a gente não precisa disso nos búfalos. Não porque não precise, por não merecimento, mas são animais que eles mantêm baixo as verminoses, eles não têm carrapatos, então praticamente não é necessário esse manejo, né? E o manejo em si, o manejo de piquetes e de rebanho é um manejo muito calmo. Mas, se não são bem manejados, é melhor não ter. O búfalo, se tu não maneja, ou se tu maneja com muito grito e muita agressividade, ele se torna um animal de poucos amigos, né? Mas, fora isso, hoje, o manejo é praticamente a pé, no chamado. Uma vez que eles entendem o que tu quer, eles vão. Então, troca de piquete, tu vai na porta do novo, tu chama e eles simplesmente vão. Não precisa correr, na mangueira é a mesma coisa. Muitas já coloquei animais na mangueira chamando, sem nem precisar de cavalo. A impressão que dá é que eles gostam de ser bem tratados, né? E quem não gosta, né? E quem não gosta, qualquer animal vai retomar isso. Cada mundo vai querer comprar um búfalo agora. Sim. De tão fofos. E assim, é um manejo também que ele é mais precoce, né? Hoje em dia, a gente abate animais com 18 meses e 400 quilos. Né? Então, um animal de 24 meses já é um animal mais adulto, assim, já não é um interesse para o comércio da carne, né? O ideal realmente é com 18, 20 meses, que é o que está se fazendo no momento. São animais que são mais precoces, né? E a carne do búfalo também é muito mais magra
inclusive que a de frango. Comparada do bovino, né? A gente tem aí colesterol quase 40% menos, 12% menos de gorduras e calorias, né? Quando tu vai comparar com a carne do frango, questão de gordura saturada em 100 gramas de carne, né? A gente vai ter 8,13 gramas no bovino, 1,27 no frango e 0,6 no búfalo. Então é uma carne com menos gordura, inclusive, que o próprio frango, né? E mais proteica. A gente tem 11% mais de proteínas e minerais comparado com o bovino. Quais são suas expectativas, Desirê, para este ano, por exemplo, em relação à comercialização, em relação ao tratamento dos búfalos? A gente está com alguns projetos para começar a trabalhar com queijo artesanal. A gente acredita que o queijo artesanal seja de grande importância para o pequeno produtor. A maior parte dos produtores do estado são pequenos produtores, assim como eu, né, que vai ter 30, 40, 50 animais. Muitas vezes, esse número de animais não é tão interessante para o frigorífico, mas se tu tiver um pequeno tambo em casa, que tu consiga ordenhar 10 búfalas por dia, a concentração de material sólido no leite da búfala é o dobro. Então, com a mesma quantidade de leite, tu faz o dobro de queijos, manteigas, doce de leite, né, dos derivados. Então, a gente está trabalhando muito para incentivar o pequeno produtor a trabalhar com queijos artesanais, né, tudo licenciado, seguindo todas as normas sanitárias. Esse é um projeto. O outro projeto, a gente está mapeando todos os criadores do estado, não só para comercialização de animais, mas também para comercialização de carne, para ajudar a venda para os frigoríficos, né? Então, pensando que nossos cenários são de pequenos produtores, eu ter uma rota daqui um pouquinho caminhão, que vai para a região de Viamão, Glorinha, Gravataí, ele consegue encher uma carga em uma saída quando a gente consegue linkar os produtores. Tá certo. Muita expectativa, então, muitos planejamentos, né? Muitos sonhos, né? Sim. Muito obrigada pela sua entrevista, viu? Gostei muito de conhecer o seu trabalho. Eu te agradeço, Anete, pela oportunidade. Então, eu conversei aqui com a Desirê Müller.